que falar do Corinthians, Vamp. O Corinthians tem 7 jogos contra o Palmeiras nesse ano, só uma derrota. 3 vitórias e 3 empates, sendo um elenco inferior. É muito positivo esse número, né, Vamp? Boa tarde, Tico. Boa tarde, Flávio. Fábio Pedro, boa tarde a todos. Ô, Tico, a verdade é o seguinte, o Abel está certo ao longo do tempo, desde quando ele chegou. Ele continua como treinador do Palmeiras, quando a gente já trocou vários treinadores. Ele falou que já enfrentou vários, né? No momento que perguntaram o duelo entre ele e Dorival ganhou mais dele do que ele ganhou do Dorival, nos confrontos diretos treinador com treinador. Mas o Corinthians mantém, né, uma invencibilidade, não perdeu. Perdeu no primeiro turno. Essa vitória que você fala foi no primeiro turno no Campeonato Paulista, ou do Brasileiro. Pelo Paulista foram 3 jogos. E o Corinthians ganhou 2 na Copa do Brasil. Então, o Corinthians se mantém ali, segura o Palmeiras em relação até a abrir pontos e ficar com a colocação melhor. Se ganha o jogo, ele, por aproveitamento, se ganhasse do Santos, ficaria à frente do Flamengo. E o Palmeiras já jogou sabendo que o Flamengo fez, né? Fez, e por isso o Palmeiras até gostei ontem do Vitor Roque. Jogou muito, o Tigrinho, o Flaco Lopes também, convocado para a seleção. Né? Foi um bom jogo bom, assim, poucas oportunidades, mas com muita vontade, também muitos erros de passe. Né? Alguma coisa duvidosa, para mim foi pênalti, claro mesmo. Já tinha pênaltis feito já pelo Gustavo Henrique, antes do Charles. Quando a gente empata depois de um gol de contra, né, do Piquerez. E o jogo se torna ali aquela pegada, estádio lotado. Quando a gente faz hoje 115 anos. Por sinal, o aniversário do Mauro Betti também, é no dia do... que o Corinthians faz aniversário, o Mauro Betti faz também, Tico. Então ficou tudo ali. Agora vai ter a data FIFA, tudo parado. Daqui a 10 dias o Corinthians volta a jogar pela Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. Né, e não sai com estrago maior. E o Palmeiras sai um pouco frustrado que poderia ter, se ganha, poderia estar em termos de aproveitamento melhor do que o Flamengo se ganhasse do Santos, né? Que esse jogo que o Palmeiras tem atrasado é contra o Santos na Vila Belmiro. Mas foi um bom jogo, eu gostei do jogo. Foi um bom jogo e um bom resultado para o Corinthians e péssimo para o Palmeiras, né? Foi péssimo o resultado para o Palmeiras. Ontem era o momento que, se o Palmeiras vence e vence depois o jogo que ele tem a menos contra o Santos, ele passaria o Flamengo. Que o jogo de ontem, se o Palmeiras vence com o empate do Flamengo e depois ele vence o Santos, igualando o número de jogos, o Palmeiras teria 1 ponto a mais que o Flamengo. Ontem, o Palmeiras perdeu a chance de, com um jogo a menos, né? Com o jogo que ele tem a menos, poder passar o Flamengo. Ou seja, agora o Flamengo está à frente, de qualquer jeito. Lembrando também que o Flamengo tem ainda o confronto direto contra o Palmeiras dentro do Maracanã. Né? Dentro do Maracanã. Ou seja, é um confronto muito difícil para esse Palmeiras. Agora, Piperno, o Abel Ferreira falou que o Palmeiras mereceu a vitória. Ele falou que o Palmeiras criou mais, que ficou bravo quando falaram desse retrospecto negativo. Ele disse, por que você não me pergunta nos últimos 5 anos? Por que você me pergunta só os confrontos desse ano? O Abel entrou ali na canela do jornalista quando fez a pergunta. Agora, realmente mereceu a vitória o Palmeiras? E outra, hein, Piperno? Quando a gente questionava lá no começo o Vitor Roque crescendo muito, hein? Tem que elogiar também, é o que eu falo sempre. Se critica quando tá mal, tem que elogiar quando tá bem. E o Vitor Roque cresceu muito nos últimos jogos, principalmente agora fazendo dupla com o Flaco Lopes, né? Dupla de ataque do Palmeiras. E sendo o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, 25 milhões e 500 mil euros, esse cara sofreu muita pressão. E agora tá começando a entregar, né, Piperno? Boa tarde, Pilhado, Vamp, Flávio, um abraço à nossa audiência. Bom, então vamos começar pelo final.
o Vitor Roque ele passa a jogar cada vez melhor à medida em que ele tem um companheiro para dividir essa responsabilidade com ele. Então ele melhorou porque ele tem agora o melhor atacante do time ao lado dele. O Flaco tá jogando demais. O Flaco ontem, inclusive, fez lances aí, espaços curtos, dribles bonitos, caneta. Até comentava com o Vampeta aqui fora do ar. Um jogador que tem evoluído bastante, a despeito de ter sido em certo momento barrado pelo técnico do Palmeiras. Então, veja, quando o Abel fica bravinho, que alguém questiona, não só pelos clássicos contra o Corinthians esse ano, mas pelos 8 últimos, né? Vamos pegar o último do ano passado. Em 8 clássicos contra um rival que tem menos time, o Palmeiras perdeu 4 e empatou 3. Então, é óbvio que isso tem que ser questionado sim, isso vai incomodar o torcedor. Não adianta o Abel ficar bravinho e puxar para o retrospecto de 5 anos para cá. O Palmeiras tem obrigação de, nos últimos 5 anos e no último ano, ganhar mais clássicos que o Corinthians, porque tem um time melhor, porque investiu praticamente 700 milhões em reforço esse ano. O Corinthians não tem esse poder de fogo. Então, tudo isso que ele usa para desviar o assunto é simplesmente uma manobra para tirar da discussão o foco que é realmente o confronto, o retrospecto muito negativo e mais. Ontem o Palmeiras tinha obrigação de ganhar. Jogava contra um time pior e desfalcado. O Corinthians não tinha lateral para jogar ontem. O Corinthians improvisou um monte de zagueiro. O Corinthians terminou o jogo ontem com 4 zagueiros. Vários deles improvisados. Porque o Corinthians não tem a riqueza de elenco que o Palmeiras tem. Então o Palmeiras atacou mais? É verdade. O Palmeiras criou mais chances? Sim. E aí ganhou o jogo? Não. Em parte também porque o time fica muito pilhado por conta, né, do excesso de tensão que a própria comissão técnica leva para o time a ficar reclamando a partir do momento em que a bola passa a rolar. Então, o Palmeiras... O Abel foi suspenso pro próximo jogo, né? Então, tá suspenso toda hora. Então isso é responsabilidade dele. Essa tensão que às vezes o time tem, porque o Palmeiras é um time que continua afobado. Melhorou nas últimas rodadas, é verdade. Tem até aproveitamento melhor que o Flamengo no pós-Copa do Mundo no Campeonato Brasileiro. Isso também é fato. Mas poderia estar jogando melhor. Não joga melhor porque está afobado demais. Agora, também entendo, e já disse isso antes, que a contratação do Andrés Pereira vai começar a corrigir um problema e uma desvantagem muito grande que o Palmeiras tem em relação ao Flamengo. O Flamengo tem várias opções de meio campo melhores que o Palmeiras. Então, às vezes o Palmeiras cria menos do que devia e erra muito no passe final por não ter um jogador mais qualificado para essa função. E eu acho que o Andrés vai ser fundamental nisso. Então, essa, para mim, é a melhor e a mais importante contratação que o Palmeiras fez em 2025, dentre os vários jogadores que chegaram até aqui. Mas é impressão minha ou você está criticando o Abel, então? Eu acho que ele tem um monte de... Veja, ele tem um monte de virtudes e o Palmeiras melhorou depois da Copa do Mundo, a partir do momento que ele deixou de ser cabeça dura e passou a entender que o Flaco tinha que jogar junto com o Vitor Roque. Aliás, até um Zé Mané que estiver em Marte vai chegar facilmente à conclusão de que o Palmeiras tem mais chance de fazer um gol tendo o Flaco ao lado do Vitor Roque do que ter o Facundo Torres. Eu não entendo e já criticava isso no Mundial, a insistência em deixar o Flaco no banco e jogar o Facundo. Agora, eu acho que para ele melhorar, dar um outro passo adiante, e repito, ele melhorou o time agora, é verdade. Só que eu ainda acho que ele está deixando o time, às vezes, muito tenso com esse negócio de reclamar a partir do momento em que a bola começa a rolar. O Abel Ferreira, ele realmente ontem disse que ele perdeu 2 pontos. E eu vou querer saber isso do Flávio Prado, o que ele acha. Porque ele diz que ele jogou melhor, que sempre quando o Palmeiras vai em Itaquera, o Palmeiras joga melhor, mas que não converteu o resultado. Então, que ele considerava o resultado negativo pelo que foi o jogo. E eu vou querer saber isso de vocês. Mas antes, vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira. Eu posso estar enganado e é a minha opinião, mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar foi isto, que vocês viram aqui.
Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota. Perdemos 2 pontos, quando fomos claramente melhores na primeira parte, onde o nosso adversário, na segunda parte, monta uma estrutura de 5-3-2 com o Raniel a fazer de zagueiro. Depois o Raniel lesiona-se, troca um zagueiro pelo Raniel, que já estava a fazer de zagueiro, e mais uma vez, mesmo contra uma linha de 5 e 3 por dentro, e deixando 2 jogadores para transição, para contra-ataque, foi isso que o nosso adversário fez. E nós, de modo geral, não me lembro um remate do Memphis, não me lembro de muita coisa, e nós tivemos oportunidades de sobra para poder sair aqui com outro resultado. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma bola do Maurício isolado na cara do goleiro na segunda parte, mas não fomos eficientes, apesar de eu achar que fizemos um bom jogo. Fomos melhores na primeira, na segunda. Não é o primeiro jogo que isto acontece. Para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário, igual. Fomos melhores e saímos com uma derrota. Hoje fomos melhores e empatamos o jogo, e o meu sentimento é esse, é que perdemos 2 pontos aqui. Sua passagem pelo Brasil, um dos poucos técnicos com o qual você tem um retrospecto negativo é o Dorival. São 9 jogos, agora 5 derrotas, 2 empates, 2 vitórias. O que o Dorival coloca nas equipes dele que dificulta o trabalho do Palmeiras, principalmente nessa temporada em que ele termina sem perder? Você não viu no lance do golo? Uma boa bola levantada ao segundo poste, dobra a bola, bate no Piquerez e entra. É isso. Olha aí, ó. Olha aí. E ele falando desse confronto com o Dorival, ele não reconhecendo a superioridade do Dorival. Ele deu a entender que muitas vezes tem a ver com sorte, Flávio Prado. Quando ele é perguntado, o único treinador que você tem retrospecto negativo no Brasil, um dos únicos, é o Dorival. De 9 jogos, são 5 derrotas, 2 empates e 2 vitórias do Abel Ferreira. E aí ele dá a entender que muitas vezes, por sorte, concorda com o Abel sobre o que ele falou do jogo e do confronto com o Dorival? Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Com relação ao jogo, sim, o Palmeiras foi melhor, mereceu ganhar o jogo, e era o mínimo que se esperava para um time que tem uma estrutura infinitamente inferior ao outro. Com relação à sorte no futebol, ela acontece, sim. Basta lembrar quando ele chegou aqui e ganhou uma Libertadores numa sorte tremenda, né? Não fez nada para ganhar. Pegou o time pronto pelo Vanderlei Luxemburgo, e na final contra o Santos qualquer um podia ganhar, Flávio, deu sorte. Flávio, aquela Libertadores, ele tem... O Abel faz 7 jogos e o Vanderlei faz 6. Não, e a final, você lembrar a final, o jogo estava acabando, um lance acidental, uma bola cruzada, caiu no Breno Lopes e ele fez o gol. Quer dizer, o fator sorte existe, ele conhece bem isso. Ele conhece bem como é que isso funciona. Fator sorte. Por exemplo, aquele jogo com o River Plate aqui, quando o River engoliu ele e teve 2 ou 3 gols anulados, todos com justiça, a sorte prevaleceu ali naquele detalhezinho. Então a sorte faz parte do futebol, sim. E a sorte tem sido bem benéfica, né, pro Dorival, porque ele ganhou um jogo contra um time infinitamente inferior, inclusive em termos psicológicos, em termos de estrutura. O Corinthians é uma bagunça, não tinha nem presidente até outro dia, e o Palmeiras dá um respaldo imenso. O Corinthians vendendo o almoço para comprar o jantar e o Palmeiras investindo 700 milhões. E o Corinthians ganha 4 vezes e ele ganha 1. É questão de sorte, às vezes você está no lugar certo na hora certa, né, Pilhado? O Flávio falou com relação à sorte, teve ainda o lance do Andreas Pereira, Flávio, que você esqueceu também. O lance também do Andreas Pereira, mas estrela, né? Mas se você perguntar para ele, ele vai dizer que ele hipnotizou o Andreas Pereira para errar. Agora, eu, ao contrário do Flávio, eu gosto muito do trabalho do Abel Ferreira, tá? Gosto muito. E o retrospecto desde o Mundial é muito bom. Inclusive, o Palmeiras tem a melhor campanha no Campeonato Brasileiro desde o Mundial de Clubes, tá? Não é o Flamengo. O time que tem a melhor campanha no Campeonato Brasileiro desde o Mundial de Clubes é o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu vou até ler aqui, tá? Para não errar nenhum dado. Ó, o Palmeiras chegou ontem a 9 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. São 21 pontos conquistados nos últimos 27 em disputa. 77% de aproveitamento.
Desde a Copa do Mundo de Clubes, são 13 partidas, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E é a melhor campanha aí do Brasileirão desde essa pausa. O Palmeiras segue com a melhor campanha atuando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos, 7 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, que foi para o Cruzeiro. Ou seja, a gente critica, né, Vamp? O Piperno criticou muito, o Flávio até criticou, mas o Palmeiras está bem pra caramba desde a pausa. E outra, tá? Eu considero que a rodada foi muito mais negativa para o Flamengo, que perdeu para um adversário hoje inferior e é inferior dentro de casa, do que para o Palmeiras, que perdeu pontos para um rival fora de casa. Eu achei a rodada uma tragédia para o Flamengo. Por isso eu falei tanto do Paulo César Zanovelli, esse árbitro que eu acho patético e que inventou um pênalti ontem num jogo que o Grêmio não teve uma chance sequer de gol. O Grêmio não teve uma chance de gol até o árbitro inventar uma regra e marcar o pênalti. Agora, o Palmeiras está muito bem, Vamp. Eu acho que o Abel vem numa crescente no trabalho depois do Mundial. Não, assim, você pega, o Perno falou, depois do Mundial de Clubes, o time que tem melhores números de quem foi ao Mundial é o Palmeiras, né? Não fez um grande Mundial, foi mal, mas vive em tudo, pô. Tá vivo. O Flamengo tropeçou? Tropeçou. O Palmeiras também tropeçou. Acho que até o jogo do Palmeiras foi mais duro do que o do Flamengo. O Flamengo jogou em casa diante do Grêmio. O Flamengo que vem de uma goleada de 8-0 diante do Vitória. O Palmeiras foi em Itaquera, com um rival hostil, ambiente nada favorável, véspera de aniversário do clube, do seu principal rival. Então, mas jogava sabendo o resultado do Flamengo. Vivíssimo na Libertadores, enfrenta um adversário difícil também, que é o River. Faltam ainda várias rodadas. Não deixou o Flamengo abrir essa gordura, porque o Palmeiras no segundo turno vai ter que enfrentar. O Flamengo, falei isso, o Flamengo pega os 2 principais concorrentes ao título brasileiro. A rodada foi favorável para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais do que o Palmeiras e o Flamengo 1 a mais do que o Palmeiras. Quer dizer, o Flamengo enfrenta esses 2 clubes no Maracanã, né? Tá tudo muito equilibrado. Poderia diminuir, botar uma gordura a mais, mas não vamos esquecer, foi o Corinthians dentro de Itaquera. Não foi um qualquer. O que ele falou, talvez se o Corinthians pegasse na rodada o Sport, o Vitória, o Juventude, ou qualquer outra equipe, não estaria tão focado. Né? Um Corinthians e Palmeiras, a gente brinca muito, que até o Lima Duarte fala, é um Corinthians e Palmeiras, talvez aquela tensão que tem de até se defender mais, para não perder do Palmeiras, talvez o Corinthians não tivesse com outra agremiação. Isso eu concordo com o Abel. Mas tem muita coisa ainda para rolar. O campeonato não ia se definir ontem à noite, não, pô. E o Abel, ele ainda deu uma cutucada, tá? No Corinthians. Ele disse que se o Corinthians jogasse o que ele sempre joga contra o Palmeiras, não estaria na situação que está. Disse o Abel Ferreira. Eu acho que o Abel, muitas vezes, quando ele perde, ele costuma dar muita cutucada. Eu acho que ele tinha que esquecer. Vamos mostrar aqui o Abel Ferreira dando uma cutucada no Corinthians, dizendo que se o Corinthians jogasse o que ele joga contra o Palmeiras sempre, o Corinthians estaria numa situação melhor. Vamos ouvir aí. Que a rivalidade é imensa. Desde que eu cheguei aqui percebi perfeitamente a rivalidade que era. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes. Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra, porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as bolas, a forma como correm, mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós, seja o Corinthians, seja
o Juventude, seja o Fortaleza, seja o Sport. Todas as equipas contra nós jogam desta maneira e depois é nós continuarmos a ser consistentes no nosso jogo. Nós sabemos que é um derby, que há uma rivalidade muito grande, mas eu não tenho problema nenhum em admitir, ganharam quantas? Ganharam 3, nós perdemos outras 3 e ganhamos, e nós, Palmeiras, só ganhou uma. É o futebol, não vou ganhar sempre, ninguém ganha sempre, mas como ainda foi hoje, acho que merecíamos ganhar, mas infelizmente não fomos capazes de... Aliás, metemos 2 vezes a bola na baliza, mas uma delas contou para o Corinthians, e a sorte também conta, e a minha opinião é que nos jogos que fizemos esse fator nem sempre esteve do nosso lado. Basta ver o jogo da Copa aqui, onde o mesmo lance, a mesma linha, né? Esta linha deu golo, a nossa não deu golo. A mesma linha que eu critiquei, que também critico hoje, também não acredito nesta linha. Mas enfim, fomos nós que fizemos os 2 golos e empatamos o jogo. Olha aí, fomos nós que fizemos os 2 gols, porque um foi contra, né, do Piquerez, tirando todo o mérito do Corinthians. Aí também, o Fábio Piperno, e não dá também para tirar todo o mérito do Corinthians com todo esse retrospecto do Corinthians a favor, né? Pô, no ano ele teve 7 confrontos contra o Corinthians e só conseguiu vencer 1. Bom, veja só, o resultado foi normal. O Palmeiras empatar com o Corinthians em Itaquera é um resultado normal. Ontem, de fato, o Corinthians não criou nenhuma chance e fez um gol. Aliás, quase o Palmeiras faz um segundo contra, logo depois do 1-1. Então, o Palmeiras foi generoso com o Corinthians, né? Agora, veja, se em todo jogo, e ele tem, em parte, razão, né? Se em todo jogo em Itaquera o Palmeiras pressiona, cria mais e não ganha, o errado não é o Corinthians, o errado é o Palmeiras. Uai, o Palmeiras está desperdiçando chance de ganhar. Aliás, foram 2 pênaltis desperdiçados contra o Corinthians nesse ano. Então, é o Palmeiras que está cometendo erros técnicos, né? Se o Palmeiras cai, por exemplo, quando ele fala que o Corinthians entra com a faca nos dentes, é verdade, catimba, e o time vai ficando nervoso. O Hugo Souza, por exemplo, todo jogo ele pede atendimento médico contra o Palmeiras. Ele faz qualquer defesa lá, chama o médico. Então o Palmeiras tem que estar preparado para isso. Vai ter catimba? Vai. Vai ter um Corinthians muito dedicado defensivamente? Vai. O Corinthians não vai sair para jogar de peito aberto contra o Palmeiras. Agora, se o Palmeiras está cometendo erros técnicos que lhe impedem de ganhar o jogo, aí o Abel tem que cuidar do quadrado dele e não ficar avaliando se o outro se empenha mais ou menos contra o Palmeiras. Isso é problema do Corinthians. Agora, o Palmeiras, eu insisto, melhorou muito depois do Mundial, especialmente depois que o Flaco passou a jogar ao lado do Vitor Roque. Isso é fato. Agora, eu também critiquei muito, nesse programa e em outros, a escalação do Palmeiras contra o Vitória. É lá onde o Palmeiras deixou escapar a chance de ser líder do campeonato. O Palmeiras foi jogar com o time reserva contra o Vitória para se dedicar à Copa do Brasil. E lá foi naquele momento que eu critiquei muito. Não se faz isso. Mas era o derby. Ora, o Palmeiras tem obrigação de dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, mesmo tendo um derby. E dá sim, com o elenco que o Palmeiras tem, para eventualmente poupar 4, 5 jogadores no derby e assim mesmo tentar se impor contra o Corinthians. Ou então, essa história dos 700 milhões em reforço, que o Palmeiras montou um elenco muito mais forte, é uma falácia. Qual é o discurso que nós vamos comprar então? Então, na minha avaliação, o erro foi lá atrás. O erro não é empatar contra o Corinthians em Itaquera, mas sim desperdiçar pontos contra o Vitória porque jogou com o time reserva.